continuando sobre Hebreus capítulo 11. A fé aplicada à paz da alma e a fé como poder para caminhar. Quando falamos de fé, podemos considerá-la como a fé num testemunho. Por exemplo, quando alguém me conta certa coisa e eu creio que me diz essa pessoa, mas também posso ter fé nessa pessoa de outro modo, ao pôr a minha confiança nela. Todavia, confundimos frequentemente ambas as coisas. Assim existe o testemunho de Deus e tenho de crer no que Ele disse. E, por outro lado, existe a confiança em Deus, que me induz a caminhar, a ir adiante e andar por fé. O que nos outorga a paz é o fato de recebermos o testemunho de Deus. É crermos no que Ele disse, enquanto que, para podermos caminhar, necessitamos ter confiança nele. Mas não devemos confundir essa confiança em Deus com a fé no seu testemunho. Ambas as coisas se reúnem em Abraão. Deus chama-o, mostrando-lhe as estrelas do céu, e diz-lhe: assim será a tua posteridade. E Abraão creu no Senhor. Gênesis 15, versículos 5 e 6. Quando do sacrifício de Isaque não foi recebido um testemunho, mas Abraão creu em Deus. Gênesis capítulo 22, versículos de 2 a 18 e Hebreus 11, versículos 17 e 19. Sendo eu pecador, consciente do meu pecado, como posso eu confiar em Deus? Conheço o Senhor como um Deus santo que aborrece o mal. Como posso eu ter confiança nele? Não me atreveria a apresentar-me perante ele carregado com os meus pecados. O que é que me pode servir de auxílio? Não será certamente negar a santidade de Deus, nem tampouco que eu possa tirar ou deixar o pecado. Mas Deus diz-me que o meu pecado está tirado, e eu creio em Deus. Isso não é simples confiança no poder de Deus. O que me dá a paz é o fato de eu receber e aceitar o seu testemunho. Não podemos gozar de descanso quando temos consciência do pecado, a não ser que saibamos que não nos é imputado. É Deus quem vê o pecado tal como ele é. E de nada nos serve estarmos satisfeitos conosco mesmos. É preciso que Deus esteja satisfeito ao nosso respeito. Quando alguém tenta estar satisfeito consigo mesmo, produz-se uma luta espiritual e, em tal situação, ainda não compreendeu que é um pecador sem qualquer merecimento, totalmente corrompido. A miúdo, Deus permite que essa luta dure um certo tempo. Em semelhante situação, procuramos tornarmos-nos melhores, e Deus deixa-nos à vontade, mas tal como um homem que anda por um grande lodaçal, tentando tirar um pé enquanto o outro se afunda cada vez mais, vamos de mal a pior. Nisto há verdadeiramente uma obra do Espírito de Deus, levando-nos até o ponto em que tenhamos de confessar: estou completamente perdido. Então, o que responde à nossa imperiosa necessidade é o testemunho do Evangelho acerca da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, afirmando que todo aquele que crê nele está completamente justificado. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este Jesus Cristo se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos 13, versículos 38 e 39. Vemos então que a este respeito, Deus descansa em Cristo com uma perfeita satisfação. Cristo disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João 17, versículo 4. E Deus disse:
Assenta-te à minha direita. Salmo 110, versículo 1. Compare-se com Hebreus 10, versículo 12. Como resultado da obra redentora de Cristo, plenamente aceite, tenho descanso para minha alma, porque vejo que Deus não tem absolutamente nada contra mim. Creio no testemunho de Deus e tenho paz. Andar por fé. Outra coisa é andar por fé. Venha então a prova, o que esquadrinha o meu coração. Mas seja o que for, nada fará vacilar o fundamento da minha paz. Estou certo de que Deus me ama, de que Ele não é outra coisa senão amor. Portanto, posso confiar plenamente nele. Conheço o seu amor por experiência. Salvou-me quando eu era um pecador. Posso confiar nele e confiar-me a ele. Agora que sou um crente, separado para servi-lo. Nesse capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, notemos a ordem por que essas coisas nos são apresentadas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 1. Movidos pela fé, o que é invisível torna-se tão presente, tão real, como se estivesse verdadeiramente diante de nossos olhos. Mas ainda estamos frequentemente tão desenganados das coisas que se veem que não há decepção possível naquelas que o Espírito Santo comunica ao coração. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Versículo 3. A seguir, defrontamo-nos com os sacrifícios, o grande fundamento sobre o qual a criatura destronada pode aproximar-se de Deus. Examinemos um pouco aquilo que distingue e caracteriza. O sacrifício de Abel. Caim ofereceu a Deus o que tinha conseguido com o suor do seu rosto. Apresentava a Deus o fruto do seu trabalho. Isso não procedia de um homem carecendo de religião, uma vez que sacrificava a Deus, que adorava ao Senhor. No entanto, foi totalmente rejeitado. Por quê? Porque o seu culto estava fundado sobre algo que não era a fé. Sendo pecador, estando excluído do paraíso, Caim acercava-se de Deus como se tudo estivesse em ordem, como se o pecado e a rebeldia não tivessem existido. E há muitos que operam à semelhança de Caim, crendo que, com uma natureza caída, podem prestar culto a Deus, podem render-lhe homenagem. E qual era a oferta de Caim? Justamente aquilo que levava impresso o selo da maldição. Com efeito, Deus tinha dito: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, versículos 17 a 19. Caim ofereceu o fruto da terra maldita. A isto pode chegar um homem que pensa poder cumprir as suas obrigações religiosas, como dizer-se, mas atuando assim, esquece por completo a sua condição, a de ser um pecador, sobre quem assenta a condenação e a morte. Abel, pelo contrário, atuou de modo muito distinto. Ofereceu um cordeiro degolado, sacrificado, aproximou-se de Deus por meio da morte, em princípio, por meio da expiação de Cristo. Coloca entre Deus e ele o testemunho de um sacrifício do qual tinha sido provido e oferece-o por fé, antes que a obra do Senhor Jesus Cristo fosse cumprida,
foi revelado que ela seria levada a cabo. Para valer-me de um exemplo, é como se eu dissesse a alguém que estivesse preso por dívidas: amigo, eu pagarei todas as tuas dívidas. De igual modo, tudo o que da obra redentora de Cristo gozamos agora, como coisa cumprida, não era naquele tempo mais do que um objeto de esperança. Como está escrito, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 a 26. Agora, não olhamos para um sacrifício futuro ou para voltarmos ao nosso exemplo. Não temos apenas a promessa de sairmos da prisão. Estamos já em liberdade. Temos o testemunho de que se trata de algo já caracterizado e o Espírito Santo é o selo do dito testemunho. O Espírito Santo não pode dar outro testemunho às nossas almas senão o de que tudo está cumprido, que a dívida está paga e que a obra está consumada. Em 1 Pedro 1, versículos 11 e 12, fala-se de duas coisas dos sofrimentos que a Cristo haviam de vir e da glória que se lhes havia de seguir. Os crentes do Antigo Testamento esperavam ambas as coisas, porém, quanto a nós, estamos situados entre as duas. Os padecimentos de Cristo já ficam para trás e esperamos a glória. O Espírito Santo foi enviado nesse intervalo para testificar de uma redenção que está perfeitamente cumprida. Portanto, a dita redenção não é para nós um mero objeto de esperança. Não esperamos que os nossos pecados sejam apagados, pois já o estão. É este o fundamento sobre o qual descansamos. E também Deus, ao aceitar a obra redentora de seu Filho, descansa nela, o que constitui ainda um motivo para a nossa paz.